Olá, está começando agora mais um programa Claramente. Hoje eu quero abordar um tema sobre vida conjugal, mas não no sentido fechado, reducionista, convencional, e sim num significado amplo, transcendente, além do humanismo. Mesmo que você seja solteiro ou solteira, viúvo ou viúva, divorciado ou divorciada, ou se você nem quer casar, eu acredito que alguns conceitos que apresentarei sobre o amor e relações humanas nesse programa poderão lhe ajudar. Então fique aqui com a gente. Você precisa de mim? Esta é uma pergunta feita muito frequentemente pela esposa ao seu marido. Outra pergunta também costumeira na vida de um casal é: você quer que eu vá junto com você? Seja uma loja, seja no shopping, na padaria. O que a mulher quer dizer com essa pergunta? O que há de emocional inferido nessa questão? Você quer que eu vá junto com você? Essa é a pergunta tradicional, acontece no dia a dia. E a pergunta feita assim por uma mulher não é tão objetiva quanto seria se fosse feita por um homem a outro homem. Quando o homem pergunta para outro homem se ele precisa dele, ou quando o amigo pergunta a outro amigo se ele quer companhia, por exemplo, para almoçar juntos no refeitório da empresa, pode ser que o significado emocional seja bem, e geralmente é diferente, comparado com a mesma pergunta de uma esposa feita para o seu esposo. Um homem, ao perguntar a outro homem sobre se ele quer companhia para realizar uma tarefa, ou seja, quando o homem pergunta a outro homem, você precisa de mim? Provavelmente o raciocínio dele será: bom, acho que ele perguntou isso, se eu preciso dele, talvez porque ele necessita ajuda para resolver esse assunto. Ou ele poderá pensar assim: não, eu acho que ele perguntou se eu preciso dele porque ele deve ter muita coisa para fazer e queria saber a minha resposta. Porque se eu falar que não preciso, então ele vai resolver os assuntos tranquilo. Um homem faz uma pergunta assim objetiva e a resposta que espera é também objetiva: sim ou não, e pronto. Isso é o normal na cabeça de um homem, uma resposta objetiva. Mas quando uma mulher pergunta para seu esposo se ele precisa dela, esta pergunta que ela faz não sai geralmente de um raciocínio lógico, objetivo. Não tem a finalidade primariamente dela obter uma resposta sim ou não. A não ser que ela esteja no trabalho dela, no ambiente de trabalho, e ela tenha dirigido essa pergunta para um colega onde atua profissionalmente, ali entre eles surge essa pergunta, aí é diferente. Mas no ambiente familiar, conjugal, para o marido, a pergunta da esposa, você precisa de mim? É uma pergunta difícil. Ela é quase uma pergunta impositiva, com gosto de dominação e cheira a condenação, porque o desejo dela, diante dessa pergunta, é que ele diga um sim com muito desejo. Mas o que pode acontecer na cabeça dela e no relacionamento deles, se ele, este marido, sendo honesto naquele momento que não precisa dela, disser que naquele momento realmente não precisa dela, e aí? Será que ela vai conseguir olhar a resposta dele sob o ponto de vista objetivo e compreensivo? Será que ela vai trazer a negativa honesta dele, que não é desamor por ela, como algo pessoal? Ou seja, será que ela vai interpretar a verdade de que naquele momento ele não quer que ela vá junto, no caso dele ter chamado, você quer, eu vou no mercado, eu vou na padaria? Será que ela vai interpretar essa realidade de que ele não quer que ela vá junto, não porque não gosta da companhia dela e nem porque não gosta dela, mas porque ele está com pressa devido a algumas tarefas urgentes dele e sozinho ele anda mais rápido e resolve rápido o assunto? Como ela vai interpretar isso? Então, a pergunta, você quer que eu vá? Ou você precisa de mim? Feita por uma esposa a seu esposo, pode ser uma pergunta armadilha que a mulher faz num contexto afetivo conjugal. Porque ela automaticamente parece esperar um sim muito alegre. Parece uma pergunta teste. A resposta do teste que ela talvez faz esse teste inconscientemente, a resposta que ela espera desse teste afetivo geralmente é: sim, claro, querida, quero que você vá comigo, sim. Quero você perto de mim, quero que você vá comigo. Parece que quanto mais carente for uma esposa,
mais testes desse tipo ela fará no dia a dia do relacionamento conjugal. São testes, são buscas de avaliação sobre o desejo do marido. Onde estará o desejo dele? Ela quer testar isso. O desejo dele está nela ou onde? Alguém disse que o homem deseja a mulher e a mulher deseja o desejo do homem. Para ela, isso é tudo, enquanto que para ele pode ser demais. E agora? Será que está errado ela esperar uma resposta positiva do marido diante da pergunta: você quer que eu vá com você? Está errado isso? Sim e não. Vamos analisar melhor este assunto. Bom, será que o amor só existe quando precisamos da pessoa? Muitas pessoas pensam que querem ser amadas porque são necessárias. Isso pode chegar perto da arrogância, algo do tipo assim: você não está vendo como eu sou importante na sua vida? Como é que você ousa não me amar do jeito que eu quero? Esse tipo de pensamento e atitude num casamento é fonte de estresse. É um pensamento ditatorial. Uma pessoa assim se acha no centro do universo. Ela confunde amor com obsessão, confunde carinho com dependência e confunde interesse com domínio. Mas o amor maduro liberta. O Dr. Jim Ornish, professor de cardiologia da Universidade da Califórnia em São Francisco, no interessantíssimo livro dele, chamado Amor e Sobrevivência, ele diz o seguinte: o Dr. George Wald, biólogo de Harvard, ganhador do prêmio Nobel, certa vez escreveu o seguinte: o que realmente precisamos não é do prêmio Nobel, mas de amor. Como pensam que se consegue o prêmio Nobel? Desejando amor, isso é tudo. Desejando com tanta intensidade que se trabalha o tempo todo e se acaba ganhando o prêmio Nobel. É um prêmio de consolação. O que importa é o amor. Nós buscamos amor em quase tudo que fazemos, mesmo que seja algo muito material. Isto é a estrutura básica, é assim que funciona a sociedade e os relacionamentos, não é? A ideia básica é: se me torna alguém importante, então vão me amar. Se meu corpo fica igual de uma modelo famosa, todos vão me amar. Se eu desfilo pelas ruas aí com um carro zero, serei amado. Muitas pessoas correm atrás do dinheiro exageradamente para serem necessárias e quando conseguem muito dinheiro, muita fortuna, continua a solidão, porque as pessoas provavelmente irão querer o dinheiro dela e não ela. Não funciona. Precisamos de forças espirituais para aguentar a verdade de que somos basicamente sozinhos. Enquanto você não aceitar isso, talvez irá tentar muitos parceiros, talvez terá vários casamentos, ficará insaciável com o que você tem. Mas se você for sincero, se for sincera e profundo observador, observadora de si e dos outros, da vida, você verá que seu cônjuge não está aí para resolver sua solidão. Em outras palavras, a sua solidão existencial não é resolvida por uma pessoa junto a você. Eu estou falando de solidão existencial. Eu estou falando de angústia existencial. Não estou falando daquelas ansiedades que eu já falei aqui em outros programas, né, de que gera pânico, gera fobia. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, de angústia existencial, que a criança já nasce com ela. Quando você percebe isto, que há algo que incomoda dentro de seu peito e que você já trouxe para dentro desse relacionamento atual, ou do relacionamento que você tinha, ou do que você vai vir a ter, então você entende que seu papel como cônjuge, marido, esposa, não é fazer com que o seu marido ou sua esposa não se sinta só. Cada um precisa assumir a sua solidão individual, a sua angústia pessoal que já trouxe para dentro do relacionamento, que já existia antes de casar. Não assumir tal solidão gera brigas, separações, infidelidade, frieza, abuso de drogas, pegajosidade, violência e até morte. Mas pense o seguinte: você não causou a solidão e angústia existencial do seu companheiro ou da sua companheira. Você não pode controlar essa angústia dele ou dela. E você não pode curar a outra pessoa.
Jesus, certa vez, disse uma coisa interessante. Ele falou assim, porque cada um será salgado com fogo. Que isso? Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 49. O que significa isto? Você realmente quer parar com a sua inveja? Você quer eliminar a competição da sua vida que faz você se tornar arrogante e prepotente, pisando nas pessoas para subir em fama e poder material? Você quer ser luz? Você quer ser o sal que dá sabor à vida de outras pessoas? Então você terá que ser salgado com sal. Terá que receber o poder de viver uma vida com significado valioso. Terá que parar de ficar cobrando das pessoas o carinho, a atenção, o amor e oferecer isso. Porque cada um será salgado com fogo. Marcos 9, 49. Então, o que responder à pergunta da esposa? Você precisa de mim ou você quer que eu vá junto? Vamos pensar mais sobre isso no segundo bloco. A gente tem que pensar. A gente precisa começar a raciocinar e não ficar vivendo só no automático. A gente precisa usar essa capacidade que Deus nos deu de refletir da causa para efeito, do significado para a vida. O que eu quero nesse relacionamento? O que eu não quero? O que está bom, o que não está bom? O que eu estou exigindo, o que é injusto exigir? E o que eu não estou dando, o que eu preciso dar? Mas, principalmente, precisamos pensar que cada um de nós, seres humanos, nós temos uma angústia existencial. E a gente vai voltar a falar um pouco especificamente sobre essa questão dentro da vida conjugal. A gente vai falar sobre esse assunto de como você vai poder lidar com as demandas na vida conjugal e outros relacionamentos no segundo bloco. Eu espero você, não demoramos e a gente já volta. Fique aí, até já. Esse é o programa Claramente, um programa sobre saúde mental, um programa sobre educação e saúde mental. Estamos refletindo hoje sobre a pergunta: você precisa de mim? Pode ser que um marido ou esposa sinta que precisa de outra pessoa para ter completude, pois o seu companheiro ou sua companheira pode não preencher tudo o que se deseja. Ambos, marido e mulher, podem sentir isso em algum momento da vida a dois, porque podem se frustrar mutuamente. Daí pode surgir um pensamento perigoso na cabeça do marido e da esposa, quando se sente frustrado no casamento. A pergunta seria: será que não preciso de alguém mais interessante? Esse é um pensamento difícil, mas ele faz sentido. Não dá para negar. Sem força e proteção espiritual é perigoso pensar isso. Se você só fica falando e fazendo coisas que não interessam ao seu cônjuge, ou se seu cônjuge só fica falando e fazendo coisas que não interessam a você, a sensação dele não ser necessário pode saltar dentro da sua mente. Uma resposta honesta e muito difícil para a pergunta: você precisa de mim ou você quer que eu vá junto com você, que o marido pode fazer para a esposa e a esposa fazer para o marido, pode ser: bom, se eu disser que não preciso de você, do jeito que você acha que eu deveria precisar, vamos ter problemas. E agora? Bom, num casamento, nós temos que pensar se o que queremos é a verdade ou a bajulação. É o carinho novelesco, superficial, ou é um amor maduro e sincero? É uma relação com um pé no chão, que a gente quer, ou ter a mente nas nuvens passageiras românticas? A esposa pode pensar e sentir assim: eu queria um homem mais romântico, meu marido não é romântico conforme eu queria, conforme eu desejo. Então, como dizer que eu preciso dele? E o marido, por outro lado, pode pensar assim e sentir também: eu queria uma mulher com melhor controle emocional. Então, como é que eu posso dizer que eu preciso dela? Isso pode ocorrer em casamentos depois de um tempo de vida a dois. Mas será que um marido mais romântico e uma esposa com mais autocontrole emocional é a profunda, verdadeira, mais íntima necessidade de um ser humano? Do ponto de vista humano, sim, é a verdadeira necessidade.
é o tema da novela das 4 da tarde, das 6, das 7, das 8, das 9, da reprise. Mas parece que, segundo uma dimensão espiritual, numa visão mais profunda, a verdadeira necessidade é ter alguém a quem você não ama, alguém que você não precisa. Daí você sente a inabilidade para sentir a necessidade. Então você ora: Senhor, como amar essa pessoa com amor profundo que eu achava que eu tinha, mas agora eu vejo que não tenho, que não é tão profundo assim. E quando Deus começa a responder, você começa a experimentar o amor pelo seu cônjuge. Esse amor vem completamente de Deus, Deus o Criador. Assim, nesse sentido, você precisa do seu cônjuge. Ou seja, você precisa de alguém a quem você não consegue amar profundamente e de si mesmo, para ver que você necessita receber o amor verdadeiro, da fonte verdadeira, para poder dar e comunicar. Receber para dar e comunicar. Mas se um marido disser para a esposa que ele pede a Deus o amor verdadeiro e profundo por ela, ela pode logo de cara dizer assim: ué, mas você não tem amor por mim de você mesmo? Ela pode dizer isso porque ela pode pensar que tem amor por você dela mesma. Se é um amor mais romantizado, superficial, ou se é um amor controlador, é dela mesmo, é da natureza pecaminosa. Mas se é profundo, se é verdadeiro, se é maduro, ela não consegue gerar isso nela mesma. O que a Bíblia diz sobre a nossa natureza, sobre nosso caráter natural? Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, glória de Deus é o amor verdadeiro. A gente pode pensar assim: lá vem esse médico falar vai querer espiritualizar a relação conjugal de homem e mulher. Não, eu não estou fazendo isso, eu estou colocando uma visão mais profunda do amor mais profundo. Nós nascemos destituídos da capacidade de amar maduramente. Naturalmente, o egoísmo nos controla. Por isso, o cristianismo fala em nascer de novo. Olha esse texto de uma escritora muito esperada que diz assim: cada coisa boa nos homens e nas mulheres é o fruto do trabalho do Espírito Santo. Interessante. Cada coisa boa no homem e na mulher não é gerado pelo homem e a mulher. Vem de alguém superior. Então, para um homem e uma mulher amar maduramente, de forma equilibrada, verdadeira, sincera, esta capacidade não vem da natureza humana. As novelas pregam isso, mas a Bíblia, que é a verdade, diz algo diferente. Muitas mulheres não conseguem engolir a ideia de que o amor maduro vem de Deus e entra na pessoa e passa para outra pessoa. Muitas acreditam que a paixão que sentem, a afetividade que nutrem por uma outra pessoa é amor gerado nelas mesmas. Muitos homens também têm esse pensamento e essa postura. Talvez confundem, até sinceramente, sentimento com amor. Confundem paixão com amor. Confundem desejo com amor. Enquanto que o amor é muito mais do que sentimento. Permanece quando a paixão termina e trata bem as outras pessoas, seja quem for, sem ter um clube exclusivo de pessoas amadas, enquanto as outras são rejeitadas. O Dr. Erich Fromm, psicanalista, filósofo, sociólogo alemão, autor de vários livros, ele diz sabiamente, num trabalho belíssimo, num livro dele chamado Arte de Amar, ele fala assim que o amor maduro é por todas as pessoas. Interessante, o amor maduro é por todas as pessoas. Claro, você não vai manifestar um amor por a moça que está embalando a compra que você fez no mercado, igual você vai amar seu filho. Mas o amor maduro é por todas as pessoas. E Deus afirma, dizendo o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Está em 1 João, capítulo 4, verso 20. E eu pergunto, você consegue amar todas as pessoas?
Algumas pessoas, ao ouvir essas palavras, podem realmente pensar que eu estou, como disse agora mesmo, religiosizando uma relação afetiva humana, reduzindo o amor. Mas, na verdade, é o contrário que eu estou fazendo. Eu estou ampliando o conceito de amor e de amar e desejando que você olhe isto sob um novo ângulo, um ângulo mais amplo, não reducionista, humanista. O amor verdadeiro tem origem divina e, quando precisa ser manifestado em forma de carinho conjugal, ele funciona como carinho, não erótico. Quando esse amor que vem de Deus precisa ser vivido na sexualidade válida entre o homem e a mulher, ele atua sexualmente. Quando esse amor que vem de Deus é necessário numa relação pai e filho, mãe e filho, então esse amor faz esse trabalho paternal, maternal. O amor que vai saciar uma mulher casada precisa vir de Deus através do marido. Se ela não entender isso, ela vai ficar sempre esperando palavras de elogio e, se o marido não der sempre, ela pode começar a pensar que outro homem poderia fazer isso ou fará isso. Ela poderá ficar encantada com elogios de outro homem e passar a crer que seria melhor viver com ele, se separando, pois quem sabe não conseguiria alguma coisa a mais. O que ela precisa de verdade e profundamente é o amor que o marido precisa receber de Deus para dar a ela. Nesse caso, esse marido é uma pessoa necessária, pois ele precisa receber de Deus para dar para sua esposa. Cada cônjuge, marido e mulher, precisa compreender isso. Cada um precisa pedir o amor a Deus para o outro. O amor humanista não subsiste e não sacia plenamente. Sem Jesus, o casamento é simplesmente um preenchedor de necessidades superficiais. Sem Jesus, ainda que procuremos preencher as necessidades do outro, ficamos desapontados e insatisfeitos. Então, o mandamento que diz não cobiçar parece falar disso, ou seja, evitar desejar outra pessoa no sentido obsessivo, evitar nutrir a fantasia de que a outra pessoa me satisfará plenamente, pois essa cobiça afetiva humana me impede de obter o amor maduro que vem de Deus e que, em última análise, é Deus. Uma esposa em processo de espiritualização, ela já tinha compreendido isso, ela estava avançando bastante nesses passos de entender a inabilidade dela de amar por ela mesma de maneira madura e, portanto, recebendo de Deus, ela disse a seu marido o seguinte: querido, eu te amo. 5 minutos depois, ela disse: eu amo você, querido. 10 minutos depois, ela repetiu: eu te amo. E o esposo explicou: o que mais me deixou feliz naquele dia não foi porque minha mulher disse que me ama, mas porque ela disse: querido, se eu lhe digo que eu amo 10 vezes num dia, talvez só umas 2 vezes eu realmente sinto que o amo. As outras 8 vezes são palavras que expressam a minha oração, são expressões de que eu desejaria amá-lo. Como marido, se ele ficar chateado ou triste com essa verdade dela, aí haveria realmente um problema. E esse marido então explicou: daquelas 2 vezes que ela disse que me ama, não consigo nada, mas das outras 8 vezes consigo alguma coisa, porque é quando ela realmente me ama. Nas 2 vezes, ela depende somente dos sentimentos dela, sentimentos de uma mulher para com o homem, mas os sentimentos podem mudar. Ser amado por um amor que vem de Deus e passa pelo canal humano faz a pessoa mais bela, em paz e alegre. Conclusão: tem esperança. Você é necessário para Deus. Não importa se ninguém neste mundo precisa de você. Deus precisa de você. Você está no desejo de Deus. Ele lhe dá vida porque Ele precisa disso. Ele é vida e, não sendo egoísta, precisa dar. Dar para quem se ninguém existisse, se você não existisse? Então, se sinta necessário. Deus criou você porque Ele quer dar esse amor para você, para que você transmita para outras pessoas, para que você possa viver uma vida mais saudável em termos afetivos, porque você sabe que de você mesmo você não consegue amar todas as pessoas. Então, espero que você reflita sobre essas palavras e se humilhe diante de Deus e peça o amor a Ele, porque Ele vai dar para você. Vai dar para você dar para alguém. Fico aqui
Até o próximo Claramente, semana que vem. Tchau.